Bora lá. Em qualquer lugar que eu for, em qualquer lugar que eu vá, essa é minha essência, ser capoeira. Em qualquer lugar que eu for. Ah não, já começou já. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Hoje mais um dia aí de mais aprendizado, mais um aprendizado, né? É isso, né? Oh, com certeza. E vai ser super bacana, super show. E vamos aprender, né? Já me cobraram quase agora que estamos atrasados, estamos no horário. Mas boa noite aí mais uma vez, galera. Legal. E espero que vocês participem, hein? Vamos participar aí todos. Vamos fazer as perguntas, que hoje vai ser, como diz meu irmão, vai ser pedreira. É isso aí, gente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando, todo mundo que está entendendo o propósito do projeto. Hoje a gente está super também feliz por esse bate-papo, né, com a esposa do falecido mestre Natal, da família Irmãos Unidos. E foi muito importante isso, porque tem tudo a ver com o conceito que a gente estabeleceu, o propósito do projeto, que é justamente resgatar a história do nosso bairro, resgatar os capoeiristas que já foram e os que estão, e saberem que esse bairro tem a sua história, tem a sua importância no meio desse esporte chamado capoeira. A sua essência, né? Isso, e você? A gente não ensaiou a nossa mais nova fala, tá, gente? Mas acho que a maioria já sabe, mas a gente vai estar sempre abrindo um vídeo falando que agora o Em Busca da Essência está no YouTube. Temos um canal no YouTube, então você que não se inscreveu, se inscreve e aciona ou ativa o sininho para você também ficar por dentro de todas as informações e também os vídeos que a gente está postando. Então se inscreve no canal e ativa a sinalização, que é o sininho do lado da inscrição. Então, dá um like, né? Isso aí. E dá o like, não se esqueça. Dá o like. E o bacana, galera, a galera que tá acompanhando aí pelo Insta, pode achar um pouco estranho lá no YouTube, por quê? Porque no YouTube só tem uma live, certo? Não tá as duas. Até mesmo porque a galera que por curiosidade entrar lá no YouTube e assistir uma live de algum convidado, ele vai ver lá, tipo, pô, uma só, tá faltando e tal, então ele vai vir pro Insta e vai assistir completo, ok? A galera que já tá no Insta já sabe que vai assistir os dois, mas vai dar uma força pra gente lá no YouTube. Agora, pra galera que tá buscando, conhecendo, aí ele vai dar uma força pra gente lá no YouTube e vai também dar uma força pra gente no Instagram, tá certo? Ele que tá... O professor Jack tá aí cuidando do marketing agora do projeto. Ele já tá muito bom, tá profissional. Gente, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos que estão entrando, todos mesmo. É muito importante o seu fortalecimento, a sua presença na nossa live, né? Sinal que você tá se identificando com o nosso propósito e tá fortalecendo. Gostaria de agradecer a todos, né? Depois vamos falar que eu tô sendo específico. Então a todos mesmo, todos que estão entrando aí, a gente conhece, a gente tem proximidade, a gente gosta muito de vocês, tá tudo bem, o projeto está indo bem, a gente tá
com uma agenda e um cronograma já fechado para esse mês, para o próximo, mas aguardem que a gente vai entrar em contato com as demais pessoas, que como a mestra falou, eu sei que falta bastante pessoas, mas a gente vai fazer de tudo para ir atrás na medida do possível. Mas você que está entrando agora, que não conhece, o que tem de novidade do projeto, Jé? Canal. O canal do YouTube, lógico. Galera, dá uma força pra gente lá. Vamos conhecer mais os professores, os mestres, a galera que fortalece a gente aqui na freguesia do Ó. Tá certo? Porque como a gente disse lá atrás, não é só os mestres que tem conhecimento, que hoje mesmo eu tava até assistindo uma live de um mestre e puta, aprendi bastante com ele hoje. E ele tava dizendo que não é só o mestre que tem conhecimento e tal, né? É lógico que a gente que tá engatinhando, a gente tem muito que aprender com vocês, mestre. Enfim, então eu acho bacana. Mais pra frente a gente tá pensando aí fazer com os professores, com os contramestres, enfim. A gente tá com uns projetos bacanas aí, né? E o, como posso dizer, e o objetivo desse nosso projeto é isso, a gente tá se conhecendo, que nem eu até disse aí no meu status que a Andrea, fiquei sabendo de coisas dela que juro pra vocês que me surpreendeu de verdade. Então vai ser bacana, por mais que ela não seja assim, entre aspas, capoeirista em si, uma professora ou uma mestra, do que ela falou, assim, um pouco a gente conversou, nossa, me surpreendeu de verdade. Então é bacana a gente estar se conhecendo, vamos se dizer assim. Gente, mais uma vez gostaria de agradecer a presença assídua de todos, porque não é só uma live, é um projeto de vida. Nós estamos aí resgatando, dando importância à vida e à história do nosso bairro. Então obrigado a todos que estão aí dando um salve, dando boa noite. Estamos aí, mais uma sexta-feira, até o final do ano tem chão, e tem a terceira e última etapa do projeto que nós iremos falar, acredito que em novembro, tá? Mas a segunda etapa do projeto já foi concluída. E o Já vai falar de novo que você que não se inscreveu vai ativar o sininho e vai se inscrever. Qual que é a próxima novidade aí, mestre? Ô Jé? O canal do YouTube. Mentira! A gente tá com o canal no YouTube agora. É isso mesmo, galera. Dá uma força pra gente aí. Vamos lá, dá um like. Meu, se inscreve. Vamos meter bronca nisso daí. Como é que chama o canal, irmão? Em Busca da Essência, galera. Simples. Não é difícil, tá? Com certeza falar sobre falecimentos também. Boa noite! Boa noite, Gé, boa noite, Aberrezinho, boa noite, galera, boa noite, família. Tava me perdendo aqui, gente, acredita? Percebemos, aí tentamos conversar e explicar para a galera algumas situações. E como a gente havia conversado, André, assim, fica à vontade para falar o que você quiser, tá? Fica super à vontade. Como eu tinha dito, eu tenho minhas perguntinhas aqui e eu tenho certeza que a galera também tá com um caderno aí cheio de perguntas, mas você fica à vontade para falar o que quiser, ok? Maravilhoso. Andréa, é um prazer estar aqui você estar aqui com a gente, contribuindo e fortalecendo para o único propósito desse projeto, que é fortalecer a história da capoeira do nosso bairro,
muito obrigado de coração, essa humildade de estar fortalecendo. Eu desejo uma boa noite. Eu fico aqui agora do outro lado, lá atrás, conversando com a galera com as perguntas. Então, boa noite, bom papo e foi um prazer. Beleza, beleza. Vamos lá. André, assim, você já me conhece há um tempinho, né? Desde criança aí. Então, o legal que eu costumo dizer pra galera que, assim, André, por que não convida fulano de tal ou ciclano de tal em relação a nomes, né? Mas como o nosso amigo Abirzinho disse, né? A gente está buscando a nossa essência aqui na freguesia do Ó. E você não poderia faltar, né? A família Fio não poderia faltar nessa live. Então, assim, eu queria saber primeiramente qual é o seu nome e como você conheceu a capoeira. Fique à vontade. Ai, vou falar assim, meu nome por uso capial. Eu sou Andréa Fio, por uso capial. Porque, assim, eu fiquei muito tempo sem identidade, Jé. Muito tempo mesmo, porque eu fiquei muito tempo conhecida como Mulher do Mês Natal. Todo lugar que eu ia, a esposa do Mês Natal. A esposa do Mês Natal. Todo mundo me chamava de esposa do Mês Natal. Até mesmo depois que ele faleceu, décadas, eu fiquei conhecida como Mulher do Mês Natal. E eu me apresentar no palco, então vou me apresentar a esposa do Mês Natal. Recebi a homenagem, essa homenagem vai para a esposa do Mês Natal. Então, esses dias que nós conversamos antes da live, você falou, é a Andréia, você falou com a Berrezinha, é a Andréia, a mãe do Arthur Fio, a mãe a mãe dos irmãos Fio. Eu falei, não, Andréia Fio ou a mãe dos Fios, porque daí seria do geral. Fio, família, Certo, família e irmãos unidos. Né? Então, Andréia Fio. Eu conheci a capoeira muito pequena, porque a minha família vem, assim, a minha família, da família do meu pai. Eles vêm de uma geração da Umbanda, assim, de uma 5 geração. E eles moravam atrás da igreja da freguesia, na Vila Arcádia, e passava assim, de mãe para filho, o dom da oração, de ser benzedeira. Daí, a minha tia-avó, que herdou da minha bisavó, quando passou para a filha dela, a minha tia abriu um terreiro enorme em Pirituba e a minha tia-avó, que é a dona Benedita, ficou só com a mesa branca, ali atrás da matriz. Daí a minha avó era católica, ela não seguiu, mas levou a gente na mesa branca para tomar passe. Eu tinha uns 5 anos. Mas eu adorava, porque quando a gente chegava lá para tomar esse passe, eu via o berimbau, já corria para trás da casa com um terrenão. Daí, ali eu ficava encantada, que era aquela molecada, tudo jogando capoeira. Então, ali, vocês já devem estar sentindo, eu sou prima do mestre Malandragem, que é do Abedito. Então, eu conheci pequena. Então, ali, a minha tia ficou ali ainda, ela era uns 10 anos mais velha que a minha avó, uns 2 anos eu fiquei passando por isso,
assistindo a capoeira ali, naquele terreno, e era apaixonada. Depois ela faleceu, eu não vi mais. Daí, quando eu tinha 12 anos, no ano de 2012, eu estudava no Luiz de Brito, uma amiga minha começou uma paquera, um menino que fazia capoeira, e ele convidou ela para ir numa roda, numa sexta-feira, numa academia. Ela ficou, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Daí, ela falou para a mãe dela que ia fazer um trabalho na minha casa, minha mãe ia para o terreiro, e meu pai nunca chegava em casa mesmo, faltavam minhas irmãs, eu falei que eu ia ficar na casa dela fazendo um trabalho, fomos para a academia, que era do Berrê. Era praticamente colado perto da minha casa, mas eu nunca tinha ido. Aquilo foi como um raio na minha vida. Ela ficou lá no portão da academia e era um evento. Aquilo estava lotado, tomado de mestre. Eu fiquei vendo, não dava para entrar, eu fiquei vendo pelo uma janelinha que tinha assim na escada, e aquilo tomou conta de mim. Aquele axé, daí ela queria ir embora, eu não queria ir embora, aquele axé, aquela coisa maravilhosa, eu não queria mais ir embora dali. Sei que no outro dia, no sábado, eu cheguei lá muito cedo, 8 horas da manhã eu estava na porta e não abria, e eu perguntava para o homem do bar, não abre essa academia? Ele, abre, mas eu não sei o que aconteceu, que não abriu ainda. E daí, deu meio-dia, chegou um cara lá para limpar. Eu falei, não vai ter capoeira hoje? Ele falou, só vai ter capoeira segunda-feira, porque onde teve uma festa, só segunda-feira você pode vir à tarde que vai ter. Daí, na segunda-feira, eu cheguei lá, daí cheguei, desci de agasalho Adidas, já pensando que eu já ia ser capoeira, né? Desci de escada, o mestre sentado assim num banco, conversando com os pais. Eu falei, eu gostaria de fazer capoeira, o que precisa? Daí ele falou assim, preciso trazer um responsável. Daí eu falei assim, mas só para mim saber se eu gosto, se eu sei fazer alguma coisa. Daí ele falou assim, mas tem que vir com um responsável. Daí me jogou um balde de água fria. Eu falei, mas quanto que é para fazer capoeira? Daí ele falou, é tantos cruzeiros, nem lembro mais. Daí eu ouvi uma voz, deixa a menina fazer uma aula, ver se ela gosta, mestre. É minha parente. Daí eu olhei para trás, vi aquele sorriso embaixo do bigode, vi meu primo, que estava sempre lá no axé da minha tia. Daí eu senti aquele alívio. Falei, da hora. Daí ele pegou, falou, então daqui a pouco vai começar uma aula, 3 horas, você faz para ver se você gosta. Daí foi a primeira aula da minha vida, foi com o Neto que ministrou a aula, e chegou algumas crianças, alguns rapazes, eu tive a minha primeira aula, e foi aquela, que nem aqueles moleques chato, ela fica dando aí para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Daí ele pegou, me chamou e falou, que hora que você estuda? Eu falei, eu estudo na parte da tarde. Daí ele falou, então você pode estudar, você pode vir fazer capoeira na manhã, na 10, segunda, quarta e sexta, mas você tem que trazer seu pai ou sua mãe para fazer a matrícula. E sábado começa a aula meio-dia. Eu falei, tá bom. Daí fui embora. Daí na quarta-feira de manhã, ele falou, tem que comprar o uniforme. Eu falei, tá bom. Na quarta-feira, estava eu lá, camiseta branca com uma calça bailarina,
Daí ele tinha um aluno que morava do lado da academia, o Marcelo. Nem sei se aquele rapaz se formou, mas eu sei que daí eu treinei, comecei a treinar, fiquei treinando mais de uns 6 meses, e ele só perguntando, seus pais, e eu vou trazer. Eu cheguei a falar com meu pai, mas o machismo até hoje já é enraizado dentro da nossa sociedade com muita brutalidade, muita força. Até nos dias de hoje. Imagine naquela época. Meu pai falou, imagina, capoeira é coisa para menina, capoeira é coisa de malandro, é coisa de drogado. Imagina que você vai fazer capoeira, vai fazer nada. Eu já estava fazendo. E depois ele teve até que engolir, porque quebrou todo as falas dele, porque ele teve um genro capoeira e os netos todos capoeira. Né? Então, eu fiquei 6 meses assim nessa vida, fazendo a capoeira escondido, com o mestre. E numa apresentação que íamos fazer no Wellington, e eu fazia capoeira em sábado com a Tininha também, que é esposa do mestre Gafanhoto. Fiz com quase todo mundo que fazia na época. Daí, íamos só fazer uma apresentação no Wellington de Maculelê. O irmão do mestre Averrê, que tomava umas cachaças com meu pai, falou, a sua filha está treinando com meu irmão. Nossa! Daí meu pai ficou na porta da escola do Wellington. Meu pai só falou assim, vamos. Eu olhei para a cara do mestre e só ensortou o bigode. Daí, eu fui embora com meu pai, mas a vergonha maior foi do mestre. Eu falei, como que eu vou voltar, né? Como que eu vou voltar? Daí, nesse meio tempo, também meu pai tinha recebido uma proposta de trabalho no Embu das Artes. E eu me mudei para lá, com meu pai e com a minha mãe. E daí eu continuei. Minhas irmãs ficou morando aqui na casa da freguesia. E eu continuei, vinha todo sábado, para mim ficou melhor. Porque daí eu descia ali, fazia aula de sábado, ia para a Roda da Matriz, e de noite ia para o Rosas de Ouro. Daí eu, com o Mirage, com o Trovão. Aí depois ia para casa das minhas irmãs, dormia lá. Então, essa foi minha adolescência. Capoeira. Mas, velho, deixa eu te fazer uma pergunta. Que ano foi isso daí, mais ou menos? Isso foi no ano de 82. Nessa época também eu peguei, nessa ida e vinda do Embu para cá, eu conheci também a academia do mestre Bezerra, que fica no Campo Limpo. Foi essa também foi uma experiência muito importante, porque a esposa do mestre Bezerra, a Patrícia, uma mulher muito consciente, ela conversava com as alunas, ela era uma pessoa que ela segurava as meninas, porque então foi uma pessoa que me ensinou
bastante a lidar depois com as alunas que o Natal teve posteriormente. E você acha que essa época, a sua infância na capoeira que você teve, já tinha bastante meninas, no caso, treinando? Você não teve o receio, talvez, de ter muito homens? Como que você ia se comportar, ou como eles iriam se comportar por ter uma menina? Tinha bastante homem, não tinha muita mulher mesmo na época, por causa que era uma capoeira meia violenta, na época eu lembro bastante jogando assim de igual a Luana, que treinava lá com a malandragem, mas tinha bastante mulher também, mas era mas para correr roda não tinha, não para correr roda, mas dentro das academias tinha, mas não era como hoje. Hoje as mulheres estão mais empoderadas, estão mais jogando com igualdade dentro das rodas. Então, não corria a roda. E no caso, eu fiz amizade, né? Então, de alguma forma, eu tinha uma proteção, porque eu tinha amigos. Então, eu nunca andava sozinha, a gente andava em grupo. Então, eu tinha sempre aquele grupinho que eu andava. A única menina, no caso, vamos dizer assim, E ou a não? única mina, no caso. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa época você já tinha alguma graduação? Você chegou a participar de algum batizado ou não? Não. Nessa época eu não fui graduada. Essa época você treinava com Mestre Berrê, no caso. Foi. E como surgiu a sua entrada na academia do Mestre Gerson? Que isso, até na live dele, ele comentou, depois na nossa conversa também comentou. Como foi esse processo com o Mestre Gerson? Então, continuei treinando com o Mestre Berrê até eu ainda morava no Embu com o falecimento dele. Ele veio a falecer, daí eu continuei vindo de sábado para cá. Daí o Mestre Gerson, ele tinha assumido uma academia na Clara Parente. Daí tinha aulas no sábado também. Daí meu irmão estava fazendo aula com ele. Meu irmão me levou lá para a academia e eu comecei a fazer aula. Eu estava até conversando com o mestre Sócrates essa semana, eu fiz muita aula com o Sócrates e com o Ednilson. Eu não peguei nem muita aula com o mestre. As aulas que eu fiz mais foi com o Sócrates e com o Ednilson, eles treinavam de sábado. Eu treinei muito com eles. Então, e daí, no final, logo, eu fiquei acho que uns 6 meses na academia do Mestre Gerson e já fui para a academia do Mestre Natal. Você quer? Mas não entendi. Porque, assim, quando foi para mim pegar a graduação no Mestre Gerson, eu ia pegar a primeira graduação no Mestre Gerson, teve aquele problema que ele falou, que fizeram a pergunta para ele, do Mestre Jonas ter batido em todo mundo. O Mestre Jonas,
Chegou, ó, daí isso que foi a primeira vez que o meu pai tinha ido num evento de capoeira. O mestre Jonas chegou no evento e fez mó auê. Ele não chegou a bater ninguém, mas ele brecou o evento. E ele ficava indo na bolsa, fazendo que ia pegar uma arma e parar, e ia e voltava, ia e voltava. Daí o mestre Joel ia, empeitava ele, começou a peitar e falar, o mestre Joel pegou e falou um monte para ele. Então, daí meu pai pegou e novamente pegou e falou, vamos embora, aí coisa... Mas isso ficou bastante tempo. Não foi assim uma coisa rápida, ficou uma discussão de muito tempo. Então, mas ele não chegou, viu, mestre? Eu não falei que bateu em ninguém, não. E realmente chegou o mestre Dinho, acho que chegou junto com o Coquinho, se não me engano. Daí, conversaram com ele e tudo. Mas foi mais um motivo. Meu pai novamente me pegou, me levou embora. Fomos embora. Aí essa foi sua saída do mestre Gerson. Daí eu peguei... E como você conheceu o mestre Natal? Logo em seguida, dia 22 de dezembro de 84, teve um evento de batizado da Arca da Aliança. Da Arca Renovadora, isso. Teve um batizado da Arca, que era também uma homenagem para o mestre Aberré. Então, os alunos foram convidados. Daí, a gente foi convidado para essa homenagem do mestre Aberré. Eu conheci o Natal nessa homenagem. E... eu me lembro, vou fazer cada loucura. Ai, meu Deus do céu. Eu me lembro que o mestre Ivana queria fazer, o mestre, não sei se foi o mestre Gafanhoto, eles queriam fazer um baile lá na academia, meu, e daí não tinha som, mas tinha um monte de aluno, mas daí eu fui emprestar o aparelho de som da minha casa, da casa dos meus pais. Meu pai tinha acabado de comprar um aparelho 3 em 1, de última geração, eu fui emprestar o aparelho, e depois dava mais de meia-noite, não tinha ninguém para levar esse aparelho embora. Ai, meu Deus. Aí o Natal se propôs a levar, pagar um táxi para levar. Aí o Jonas falou, não, deixa que eu levo. Eu já conheci o Jonas faz tempo do Rosas de Ouro. Daí o Jonas foi levar a perua, o Natal foi junto. Daí, isso foi dia 22 de dezembro, eu conheci o Natal. E a gente conheci ele dia 22 de dezembro e a partir daquele momento ficamos juntos. 19 anos. E só voltando um pouquinho, você comentou do Rosa de Ouro. Quando você comenta do Rosa de Ouro, você fala baile ou as rodas que tinha no Rosa de Ouro? Então, eram os ensaios e as rodas aconteciam nos ensaios, né? Certo. Eram os ensaios tinha os ensaios para sair no desfile e a roda acontecia dentro dos ensaios. E essas rodas, você lembra quem tomava conta da roda em si ou não? Quem tomava conta da roda? Quem mandava?
Na verdade, não tinha. Era como se fosse uma roda da República. Ia chegando, ia jogando. Entendeu? E deixa eu te falar, quem aí já indo um pouquinho mais para frente em relação ao Mestre Natal, o mestre do Mestre Natal sempre foi o mestre grande mesmo? Então, Natal começou a capoeira lá em Carapicuíba com o mestre Osvaldo, que é formado do mestre grande. E o mestre Osvaldo tinha feito uma sociedade com o mestre grande e abrir uma academia em Carapicuíba. E o mestre Osvaldo que começou a dar aula o mestre Natal. Daí, eu acho que o mestre grande veio a formar o Natal. Como era O mestre, o mestre grande o mestre, formou. uhum. Como era feito, acho que com todos os pré-formados, os formados antigamente, que abria academia junto com o mestre. Eles davam aula, depois, quando iam formar, quando chegava na hora da formatura dos alunos, o mestre formava. Bacana. E quais eram, você sabe dizer quais eram as aulas que o Mestre Natal frequentava, assim, com frequência mesmo? As aulas que ele mais ia? O Natal ia em todas as rodas que convidavam ele. O Natal era colecionador de amigos. Ele era colecionador de amigos, então ele ia em todas. Eu não lembro de uma roda que ele não ia. Então, É até interessante você falar que ele era um colecionador de amigos, porque eu era muito novo, né? Então eu sempre tive uma lembrança assim, do Mestre Natal, um cara brigador, tipo, Família Irmãos Unidos, onde chegava, o bicho pegava. Eu até, nesse Natal vivo, eu cheguei em 2 eventos na Fazendinha, que lá o bicho, nossa, o bicho pegou. E teve um que eu achei muito interessante, que foi totalmente diferente das rodas desses 2 eventos que eu fui na Fazendinha, que foi na igreja ali perto da Parapuã, lá na Parapuã, que é a igreja. E ali tinha muita gente e eu já tive uma outra visão da família Irmãos Unidos. Foi onde eu tive mais contato, né? Assim, mais com você, o Arthur, que vinha muito aqui no Tijolinho com a Natália. Enfim. Você pode me dizer onde foi a primeira academia do Mestre Natal? Que ano, mais ou menos? a primeira academia dele foi em Carapicuíba, nos anos 80. Depois ele vendeu para o mestre do Tutu e veio para Brasilândia, no ponto final, em 82, 83, se eu não me engano. Ah, que bacana. Porque na minha visão, né? Aqui era, apesar que nas lives que teve anteriores já diziam isso, mas era Mestre Aberrê, Mestre Ivan e Mestre Dinho e o Mestre Gerson, na minha visão. Mas como eu sempre tenho falado aí, cada live a gente vai aprendendo alguma coisa, né? E para mim, e o Mestre Natal também. Eu sempre, para mim, a minha visão com o Mestre Natal sempre foi daqui da Brasilândia e a capoeira dele sempre foi aqui. E como eu tô falando, a gente tá sempre aprendendo. Nunca ia imaginar que ele tinha saído de lá de Carapicuíba. Enfim, bacana.
Então foi nos anos 80, a primeira academia. E a academia aqui, já para Brasilândia? É 82. 82? Isso. E foi ali em cima Em cima do da Pita. Casa Bahia, né? Na Churupita. Em cima do Pita, da foto. Foto. Ah, No ponto final ali da Brasilândia, do Correio. sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ô, Andréia, a Clau, esposa do Mestre Jô, tá perguntando quais graduações que você pegou. Apesar que você falando, acredito que você até respondeu assim, comentando, mas quais graduações você pegou? Então, eu não cheguei a pegar, porque eu nunca me. Eu não oficializei, eu não consegui me oficializar na capoeira. Mesmo ficando muito tempo, eu nunca consegui me oficializar. Depois, quando eu fiquei com o Natal, eu saí de um pai para ir para outro, porque daí eu poderia treinar. Mas daí ele também tinha outra questão, um outro machismo, que é o machismo, assim, eu não sei como falar, ele, ele brigava, ele tinha aquele negócio de, se alguém encostasse, brigava. Então, e depois quando eu tive filhos, eu não podia machucar, assim, quem que ia cuidar das crianças, quem que não. Então, sempre teve a questão daquela proteção, sabe? Então, então, então você está dizendo que você tinha vontade ainda de continuar treinando. Daí ele fez uma sociedade com Mestre Grande. Teve um tempo que ele fez uma sociedade com Mestre Grande e foi para Pinheiros. Daí quem ficou na academia foi eu e o Chiquinho, assumimos a academia. Daí eu voltei a treinar. Daí o Chiquinho dava aula, treinar, daí eu comecei a treinar de novo. Treinei pra caramba. Aí ele voltou, parei de novo. O meu Brasil ele voltou, parei de novo. Então, minha vida de capoeira sempre foi. Mas eu sou capoeira. Eu só não ponho mão no chão. Sim. Eu sou capoeira. Sim. Porque eu trabalho pró capoeira. Eu trabalho com políticas sociais para a capoeira. Eu trabalho. Tudo que eu faço é para a capoeira, porque a capoeira, para mim, é o maior instrumento de inclusão social que nós temos no nosso país. Então, eu não tiro, assim, meu nome, a minha fama de, como fala, a minha coisa de capoeira. Eu não gosto de falar que eu não sou capoeira, eu sou capoeira. Entendeu? Não, sim. É que nem eu costumo dizer que as pessoas elas não param com capoeira. Quando você fala assim, fulano parou com capoeira. Dou até o exemplo do meu pai mesmo. Eu falo que ele não parou com capoeira, por mais que ele fale que parou, ele não parou por quê? Porque quando eu vou na casa do meu pai, a gente fala de capoeira, toca instrumento, tá sempre falando de alguém. Então, quer dizer, ele não parou com capoeira. Tá sempre assistindo uns vídeos, DVDs, enfim. Então, acho que a pessoa ela nunca para com capoeira. Né? E eu acho que, no seu caso, então, piorou, porque você tem uma família, né? E tá sempre junto dela. Então, não tem como se afastar totalmente. Eu tenho um projeto social com capoeira. Não entendi. Eu tenho um projeto social que é dentro do CTN, que tem capoeira. Toda a minha vida, depois que... Eu sempre
eu sempre trabalhei, tudo que eu faço pelo social, com o social, eu sempre encaixo a capoeira em algum momento. Entendeu? Ô, André, vamos fazer assim, vamos terminar essa live, isso se você quiser, lógico. E vamos para a segunda, aí você fala um pouquinho mais dos seus projetos, pode ser? Pode ser. Claro. Galera, conto com vocês na segunda live e a Andréia Fio vai estar contando um pouquinho dos seus projetos. Tá certo? 2 minutos, né?